Boa tarde. Então vamos começar mais um vídeo. E ele vai chamar-se O que é uma família? Eu vou ler-vos esta parte e depois a segunda parte será continuada pelo meu esposo. Vamos então começar. Esta é uma questão extremamente complicada e polémica. Vamos começar pelas diversas sociedades neste planeta, tanto no tempo como no espaço físico. Tem, como a palavra amor, significados diferentes antes e depois da Revolução Francesa do século XVII em França. Aí apareceu um movimento incipiente a que chamaram de romantismo. Isso levou a um empolgamento cultural e mediático que nunca tinha existido. Aquilo que vos vou dizer, obstante os desejos de cada um, é historicamente correto. Gostem ou não, é o que acontecia e, em muitos casos, ainda hoje é assim. A constituição de famílias era um assunto de propriedades em que pobres e ricos sempre tendiam a conglomerar os tais núcleos familiares, tudo o que podiam e não deixarem para outros o que conseguiram. Portanto, tentavam deixar dentro da própria família os bens. Nas camadas sociais, o que existia era os filhos seguirem os passos dos pais, de modo a que muitas profissões se mantiveram. Até à questão de uns 2 séculos, a idade média de vida era de 30 a 40 anos. Claro que muita gente vivia mais do que isso, mas não era assim tantos. Aos 30, 40 anos já estavam na terceira idade e quase toda a gente morria de guerras ou doenças. E todos casavam aos 12, 13 anos de idade. Tinham muitos filhos, o que era normal, pois não existia nenhum anticoncepcional. As mulheres normais tinham na Europa 10, 11, 12 filhos ou até mais. Também isso era muito natural que as mulheres morressem durante os partos, até porque não existiam médicos. Historicamente, os filhos eram usados como mãos suplementares para trabalhar e durante milénios foi assim. Também em muitos lugares as famílias eram usadas como material de carga para o poder os usar. E eram usados para as guerras e lutas que estavam sempre a aparecer em todos os lados. Em todos os impérios na Europa, tais como os romanos, os germânicos, os gregos, os bárbaros, vikings, nórdicos e alguns ainda mais antigos, a palavra família
era usada a esmo, sem noção, pois os pais e os filhos eram vítimas uns dos outros. No norte da Europa, onde está agora a Rússia, há mais de 1000 anos atrás, as tribos da taiga tinham desportos em que faziam as crianças lutarem em redis com lobos, para divertimento dos adultos que assistiam entusiasmados. Nas tribos mongóis, na maior parte dos casos, não existia nenhum elo entre as famílias a não ser o necessário para a coligação, para as guerras, que eram a vida deles. Na América, por exemplo, os incas tinham ocasiões em que, com as guerras, aproveitavam muitas dessas ocasiões para colocar os adversários em altares e matavam-nos em sacrifício, tiravam-lhes a pele e vestiam-na, fossem ou não da sua família. Para os hebreus, entretanto, existiam leis escritas nos seus livros sagrados em que exigiam que, em relação aos filhos que queriam ser livres, que determinavam que os filhos deviam ser levados perante os anciãos e apedrejados até à morte, ou então atirados contra rochas até morrerem desmembrados. Simplesmente horrível, não é? Nas antigas ilhas de Avalon, que agora são as Ilhas Britânicas, nunca existiu o sentido de família que existe agora na Europa Ocidental. Mesmo na França da Revolução, que acabou com a realeza, todos aqueles que eram os chefes que levaram à sua efetivação foram executados pelos seus companheiros na guilhotina. Assim terminei esta parte do vídeo. Despeço-me de vocês, desejando-vos um resto de tarde feliz ou uma boa noite se se encontrarem aqui em Portugal. Então, eu vou passar a palavra. Até já. Olá, agora é a minha parte. A minha segunda parte. Sobre o que é uma família. Que é o vídeo 131, não se esqueçam. Não se esqueçam também de pôr um like, partilhar, dizer alguma coisa, subscrever se quiserem. Então vamos lá começar. O grande problema de todas as coisas que falamos é que existe uma coisa chamada história. E sabem, a história em si tem também uma congênera que é a história comparada que nos relata tudo isto. Em momento nenhum deste texto ouviram dizer que concordo ou discordo toda esta narrativa histórica. Não há para concordar ou discordar. É assim mesmo. Quando nós nos reportamos ao passado, a única maneira de compreender tudo o que aconteceu é colocarmos na época em que tudo isto apareceu e realmente aconteceu também, e entender a política sociopolítica ou religiosa do lugar onde estariam. Aí vocês vão entender. Se olharem só com os olhos de agora não vão perceber nada. Não vão. E vão tomar atuações que ainda vão ser piores. Agora vamos falar de alguns povos fora desta bolinha a que chamam de terra, ou seja lá o que seja, o que vocês quiserem, cá a terra, a Arce, uma data de coisa. Lá terra, Telos, o nome não é importante. Nesta galáxia não existem em lado nenhum conceitos do país França do século XVII, pois cada planeta tem a sua cultura, as suas leis, o seu sentido de vida e nem fazem maneira de ver o que é França. Devo dizer que nem sequer que a maior parte nem sequer conhece este planetazinho. A maior parte deles não tem reprodução por útero. Quase todos são ovíparos, alguns são ovíparos e até por outros meios.
mas alguns até por emissão de material energético para a criação de ovos isolados. Alguns até por exposição do seu DNA. Há para tudo, há para todos. A uma certa idade, geralmente entre os 1 e os 5 anos de idade, as crias são remetidas para as escolas militares ou para as escolas formadoras fora do planeta. Claro que tanto os pais como os filhos sabem quem é quem, mas não existem esses laços emocionais que há aqui. Ou até culturais, que inibiram a formação de cada um. Mas eu quero que saibam que continua tudo a saber quem é o pai e quem é a mãe. Também existem umas centenas de sistemas solares, ou estelares neste caso. E porquê é que eu falo em estelares ou solares? Porque o sistema solar é este, e o sistema solar é o que tem outros sóis, em que realmente não existem laços, pois são os laboratórios que fazem as crias, fazendo-os aparecer através de sopas de DNA, que foram doados pela súmula de habitantes destes planetas em geral. Por favor, ouçam bem. A consequência tem, pois tornam os povos em seres livres e competentes, para os serviços que estão preparados para realizar. No entanto, nos outros povos existe sim um conhecimento intrínseco das relações familiares. Só que não são como aqui neste planeta. Ouçam, cada planeta tem a sua maneira de ver as coisas. Cada povo tem a sua maneira. Já vocês sabem que neste planeta não há dois povos com a mesma maneira. Mais uma vez vos digo que em nenhum momento me ouviram dizer bem ou mal sobre este assunto. Até porque a cultura, a história, os atos, os costumes dos outros povos existem, quer eu queira, quer não. Resta-me saber a mim se eu vou respeitá-los ou não. No meu caso, eu acho que devo respeitá-los, como devo respeitar a lei. Está bem, há alturas que é difícil respeitar a lei, mas eu tento respeitar no geral. E quero que saibam que, a meu ver, eu não sou a pessoa mais importante que existe, pois aí por fora estão milhões melhores que eu, e também milhões piores que eu. Eu só sou aquele que preza o conhecimento e ainda mais a sabedoria. Vocês sabem qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo que a gente aprende durante o dia, sabedoria é aquilo que realmente importa. Às vezes a gente só aprende asneiras, não é sabedoria nenhuma. Eu nunca seria completo e feliz na ignorância. Isto é, com artifícios e coisinhas parvas que andam para aí, desde religiosas a políticas, que existem, e mais. E não é só existirem. Forçam as pessoas a modificar a estrutura do cérebro e fazer o que eles querem. Isso para mim não importa, porque a coisa mais importante que para nós existe, como famílias, é as perguntas. Se não há famílias, não há necessidade nenhuma de haver perguntas. Se há perguntas, tem que haver alguma coisa, alguém. Como Drago, eu tento ajudar os que posso. Quero que saibam que eu não sou mau, mas puno aqueles que são. Vocês já devem saber quem eu sou, porque eu despeço-me sempre com o mesmo dado. Mas eu quero que saibam que eu quero que vocês estejam bem, estejam felizes, ou pelo menos contentes. E lembrem sempre de uma coisa. A família, para muita gente, e até sei que a minha esposa não vai concordar, mas para muita gente a família não é a base da sociedade. A base da sociedade é geralmente o pobrezinho que anda por aí, que anda aí a passar e fazer 30 por uma linha. Famílias há muitas. Agora resta saber o que é que nós chamamos família. Por isso é que eu pergunto o que é uma família. E para todos vocês, desejo mais uma vez que vocês se vejam, se previnam e não vão em conversas. Só hoje aqui já houve 303 mortes. Por favor, tomem cuidado com vocês. Não achem que são os superiores, os melhores e que a vocês nada acontece. Porque se acontecer a vocês, acontece aos vossos familiares, os vossos familiares pegam a outros e isto nunca mais para. Desejo a todos um resto de dia bom. Lucifer out.